Olá, 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 bom dia! Olha eu de novo aqui, mais uma manhã no Movimento Divórcio com Respeito, na nossa semana Divórcio com Respeito, né? 5º ano que a gente tá aqui. Oi, Saula, bom dia! Saula chegou cedo, Giovana, bom dia! Hoje a nossa live vai ser incrível, como todas as outras, né? Mas a gente vai falar sobre finanças com a Luciana Iquedo. Logo, logo ela vai entrar aqui pra gente bater um papo com vocês, assunto sério, e como é que famílias mosaicos se organizam e os impactos financeiros de um divórcio, de uma dissolução de união estável, enfim, de uma separação, uma ruptura conjugal, né? As relações, a gente se une também, não só, a gente tem as relações afetivas, elas são permeadas pelas questões financeiras, né? E se a gente não tomar cuidado, a gente pode conduzir aí esse momento de ruptura para um caminho que não é o caminho do respeito, né? Que é um caminho destrutivo. Então, é importante falar sobre isso, né? Quando a gente fala de divórcio, a gente está falando de um fenômeno que é multifatorial, que, enfim, ele envolve questões emocionais, ele envolve questões patrimoniais, né? Financeiras, envolve os filhos, a família extensa, né? Avós, tios, amigos, o trabalho, enfim, ele é um turbilhão na vida da gente. Então, nós aqui do Movimento Divórcio com Respeito, né, esse coletivo de advogadas que coordena esse movimento, tem um objetivo muito claro de levar conhecimento, levar informação sobre todos esses campos que são atingidos com a ruptura de uma relação conjugal. Esclarecimento, informação, acolhimento também, né? Para que vocês possam tomar decisões o mais informado possível, decisões com as quais vocês vão conseguir conviver no futuro. Seja ela uma decisão pela opção da via judicial, da solução do seu divórcio, né? Também você vai ter que conviver aí com essa escolha. Então, informação clara, precisa, ostensiva e simplificada é o que a gente quer levar aqui para vocês. Bom dia, Ribeiro, Giovana, né? Renata Ferrari, acho a Renata. R. Ferrari, né? Ju Carvalho. Tô aqui esperando a minha parceira Luciana Iquedo para conversar com a gente nessa live. Eu queria dizer também que hoje nós vamos ter mais outras 2 lives, a 1h e outra 8h. À noite a gente vai ter uma live muito especial para falar sobre avós, né? Bensavó, Bensavô. É uma live com a autora desse livro, né? Eu já vou buscar aqui, gente, são tantas lives. Já busco essa informação pra gente, pra dar pra vocês de forma atualizada. Mas vai ser uma live muito bacana. A gente tem aqui com a Olivia Fursi, né? A live da 1h também. Ontem nós tivemos uma live comigo pela manhã sobre o divórcio grisalho, né? Bom dia, bom dia. Falamos aí com um time super bacana de uma psicóloga, uma advogada e uma profissional da área financeira, Bebel, Nath e Joana, sobre os cuidados num divórcio que tem como envolvidos pessoas acima de 50, 60, 70 anos, né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Quais são as diferenças? Então, foi uma live muito bacana, à 1h, pela manhã, né? Pela manhã. À 1h nós falamos sobre... conversamos sobre questões envolvendo... Só um minutinho, que eu tô aqui com o meu computador aqui buscando as lives. Oi, Ju. Obrigada, viu? Também quero agradecer vocês pelo público. A gente tá agradecendo aqui pelas excelentes lives que estão dividindo conosco, estão sendo ótimas. Muito obrigada, viu, Ju? Eu tô aqui aguardando a nossa querida Luciana. Oi, Bebel, bom dia. É outra Bebel, não é a mesma Bebel, mas Bebel também, bom dia. Achei que era a Bebel da live de ontem. Vou procurar aqui. Aqui, ó. Então a gente vai ter hoje, que é quarta-feira, meio de semana, à 1h, a gente vai ter a live Vale Tudo. Não, deixa eu ver. Hoje é dia 20. Tá acordando, né, gente? Desculpa aí, pessoal, tô acordando. Hoje é dia 20, quarta-feira, a live vai ser Quando o Olhar Faz Diferença
gênero e decisões na justiça. Então vamos falar sobre o protocolo de gênero. Bom dia, tá bom, Noemi? O som tá bom, a imagem, que bom. Então, 1 da tarde, uma live muito bacana com a Rose Meirelles e com a Lígia Zigaccioli, né? Ela vai falar, o assunto é o protocolo de gênero, as questões de gênero que são levadas para o judiciário. Tem muita informação técnica, mas é importante para a gente aí ter um insight diferente, especialmente para quem trabalha nessa área, os advogados. Oi, Luciana, seja bem-vinda. Acabou de chegar, né? Só vou dar mais um recado aqui, mas se você puder pedir para entrar, Luciana, eu tenho visto que está sendo mais fácil, assim, menos chance de dar erro na hora do início da live. Aí a gente tem à noite, então, Ben-Savô, O Amor e as Lições que Ficam. É uma live com a Olivia Fursi e com a Aline Burnish e a Mônica Lobo. É um trio bacana. E aí, ó, aí você pediu para participar, Luciana. Imperdível essa live, gente. Todas são. Que vai você que está nos vendo agora, quiser contar para alguém, olha, uma live que foi incrível, você perdeu, mas não perdeu não, porque vai ficar gravada no YouTube, vai ficar gravada aqui. Oi, Lu, tudo bem, Muito Luciana? bom dia, Val! Bom Que alegria dia. estar aqui com você, toda maravilhosa de vermelho, olha só, Pois é, tá, é vermelho que parece é rosa. Hoje eu escolhi um rosinha. tá linda, Obrigada, obrigada. Você sabe que o grisalho faz a gente buscar cores, né? Então, é verdade. não deveria, mas dá uma alegria um pouquinho cedo, né? Te agradeço muito, Luciana, por você estar aqui cedinho com a gente, para esse bate-papo bacana aqui na nossa live da 5ª semana do Divórcio com Respeito. Estava aqui contando, faz 5 anos que essa semana acontece, né? Esse é um movimento que surgiu na Comissão de Advocacia Especial da OAB Nacional, a Comissão Especial de Práticas Colaborativas, que era presidida pela Olivia Fursi, que acabou de entrar aqui. Bom dia, Olivia. Que bom tê-la conosco. Enfim, a comissão não seguiu por motivos que, enfim, burocráticos aí, mas o nosso coletivo de advogadas decidiu seguir com esse movimento, porque o movimento surgiu lá, e nós somos eu, né, a Valda Molin, que fala aqui de Curitiba, advogada colaborativa, para quem não me conhece, a Olivia Fursi, que é uma advogada carioca, temos aí a Rose também, temos muitas cariocas nesse coletivo, né? A Rose Meirelles, professora da UERJ, também uma das coordenadoras, a Renata Villalampedo, que é também professora. Bom dia, Olivia, aí no Rio, e a Marília Oliveira Teles, que é advogada, mediadora, enfim, em São Paulo. E eu aqui de Curitiba. Já tivemos outros integrantes de Minas, né? De Florianópolis, e esse coletivo tem um pessoal que vem, nos apoia, enfim, tem um núcleo duro que permanece e um pessoal que passeia por aqui. E a ideia é a gente conversar sobre temas que permeiam o momento da ruptura, né, de uma relação conjugal. Hoje a gente escolheu falar contigo, Lu, né? Nosso tema são famílias mosaicos e o impacto financeiro, diz que esse é o seu mundo, né? Eu tenho uma proposta de começá-lo te apresentando, lendo a sua bio, se você me permitir. E aí, Claro, e aí eu queria ler um poema para aquecer, porque eu escolhi assim, né, as minhas lives, um pouquinho de arte para abrir umas janelas aí. E a gente começar conversando, pode ser? vamos lá, bora lá. Então tá. Então a Luciana, maravilhosa Luciana Quedo, ela é planejadora financeira, tô com a minha colinha aqui, pessoal. Escritora e palestrante internacional, com ampla expertise em investimentos e finanças. Autora do livro Vida Financeira, Descomplicando, Economizando e Investindo. Né, publicado pela editora Loyola e foi finalista do Prêmio XP de Educação Financeira em 2023 e é a conselheira fiscal do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, o nosso instituto, né, para os advogados colaborativos e profissionais colaborativos. Ela é certificada CFP, possui 2 MBAs na FGV, um com extensão na Universidade de Tampa, né, nos Estados Unidos, e outro em Ohio, também nos Estados Unidos, além de especialização em finanças pelo IBMEC INSPER, né, com uma trajetória sólida em cargos gerenciais nas principais instituições bancárias privadas do Brasil. Luciana também atua como docente universitária na Faculdade Anhanguera e já atuou na Universidade de Brás Cubas, né, UBC. Então, aí, uma pessoa para lá de qualificada, pessoal, para conversar com a gente nesse tema. E para te abrir a palavra já, eu selecionei um poema que
que é do Carlito Azevedo, desse livro Vida, Efeito V, que é um livro super premiado, enfim, ele é um grande poeta, chama A Humanidade Sentada. Ele diz, Montale escreveu que a conta do telefone se reduziu bem pouco. Cisneros, que passaram a durar o dobro os potes de Nescafé. Ainda não reparei em economia, mas, tal como Gretchen Sultan, desculpe aqui a minha pronúncia, teve que inventar uma nova forma de sentar frente ao piano para executar os Etudes Australes de John Cage, escritos especialmente para ela. Sem você, tive que inventar uma nova forma de sentar frente à TV, na poltrona nova. A isso chama tocar a vida. Lindo! Muito Então, lindo. muito lindo, né, Luciana? Eu fiquei pensando um pouco nesse poema ontem, achei que fazia sentido, né? As economias, as coisas que ficam muito objetivas no meio de tanta dor, né? Que a gente tem que lidar. Exatamente, Val. E complementando, né, essa Bia, obrigada por compartilhar. Eu também sou madrasta da Júlia e da Fernanda, sou madrasta das duas há 11 anos, elas são um grande presente em minha vida. Eu estou no meu segundo casamento e isso também me faz mudar a forma de ver todo esse processo, de ver tudo isso e de entender essas famílias mosaico que se reconstroem, né? E eu penso que quando a gente é pequenininha, quando eu era criança pequena lá em Itaquaquecetuba, eu não pensava, eu vou crescer e quero ser o quê? Ah, eu quero ser madrasta, quero ter uma família reconstruída, que é diferente de uma família convencional, né? Daquelas de comercial de margarina, que a gente tem o papai, mamãe, um golden, um gramado ali brincando com a mangueira. Ela é diferente, mas ela pode ser muito boa. E eu penso que a forma como a gente lida com as finanças é muito importante, porque como você falou, no meio de tanta dor, no meio de um recomeço, né? Que vem depois da ruptura de um sonho ou de alguns sonhos, quando a gente fala de casais que se formam a partir de famílias que se dissolveram, é muito importante que a gente tenha esse olhar amoroso para as finanças. Apesar também de toda essa trajetória mais dura, né, vindo do mercado financeiro, e o mercado financeiro ele é mais duro, assim como a advocacia tradicional, eu penso que hoje é imprescindível, dentro aqui da minha experiência, dentro daquilo que eu faço no dia a dia, de falarmos de amor nesses processos, porque isso muda tudo. É maravilhoso ver uma profissional da área das finanças, né? Trazendo o amor, né? Forma como né, os afetos, né? Porque no fim do dia é disso, né? Dinheiro não é só dinheiro, né? Ele é um símbolo, né? Ele é a ponta daquilo que aparece, né? Então tem um monte de coisa que envolve ali nossas escolhas. Fico muito feliz de te ouvir. Eu aqui separei algumas perguntas para te fazer, para a gente, né? Porque o nosso tempo é de 1 hora, enfim, a gente tem muita coisa para falar. Provavelmente a gente não vai conseguir vencer tudo, e aí, como diz a Mônica Lobo, é uma maionese na torradinha essa conversa, né? A gente pode ampliar para outros momentos. Né? Sim. Eu vou ler a pergunta, né, que a gente conversou. Muitas pessoas associam o divórcio apenas à separação emocional, né? Mas os impactos financeiros são enormes. Para começar, qual é o principal erro financeiro que os casais cometem logo no início de um divórcio, né? Como é que isso, esses erros, e como é que isso pode comprometer? Porque os primeiros passos são aqueles passos que a gente precisa cuidar para não cair no desrespeito, né? Emocional, mas também pode ser uma grande, né, uma grande bobagem e levar aí também a bancarrota financeira, né, do casal. Exato, Val. Eu penso que o grande erro, o primeiro grande erro é tentar se manter o mesmo padrão de vida que se tinha na união a partir do momento da dissolução. Então, se tem um padrão de vida estabelecido que foi criado a partir da junção aqui das rendas de duas pessoas, e no momento em que há um rompimento, os dois esperam manter o mesmo padrão de vida e nem sempre isso é possível, porque isso significaria dobrar as despesas daquele casal. Então é importante que se tenha o entendimento de que esse momento mudou e que se construa um orçamento daqui para frente, entendendo essa nova realidade,
e também estando disposto aqui, né, a ceder em alguns pontos, a trazer os pontos que são relevantes para a mesa, para que não se tenha aqui uma duplicação de despesas e de gastos, porque isso sem dúvidas leva à bancarrota. E muitas vezes eu vejo que é muito simples, né, a gente se acostumar a novos padrões financeiros. Eu brinco que ao longo da minha vida, eu comecei a dirigir muito cedo, comprei meu primeiro carro aos 19 anos, mas eu só acrescentava um item de conforto por vez, porque é muito fácil, né? Você ter vários itens de conforto e se acostumar com eles. Ah, então no momento de direção aqui para quem dirige, eu adiciono aqui vidros elétricos, travas automáticas, direção hidráulica, teto solar. Eu me acostumo muito fácil a isso, mas é muito difícil quando eu preciso descer para um patamar abaixo. E aí a gente tem o hábito de tentar replicar aquilo que já vem. Então é importante parar e projetar o orçamento daqui para frente e colocar efetivamente tudo num papel, numa planilha, num aplicativo. E aqui é muito mais importante o ato do que a forma como a gente faz isso, para entender essa nova construção de cenário, para que não sejamos surpreendidos ali logo na curva. Obrigada, Lu. Eu tô me mutando um pouco às vezes porque eu tô tossindo para não te atrapalhar na fala. Existem dados, assim, uma vez eu li que, e eu uso isso para os meus clientes, mas eu fico com receio de estar sendo leviana, mas que existem dados sobre o percentual que baixa do padrão de vida dos casais. Uma vez eu li que 20% reduz, em média, 20% do padrão de vida você dá uma rezinha, o casal reduz. Não sei se você tem conhecimento disso. Mas no fundo, Val, depende muito do padrão de vida dessa pessoa e da realidade de cada um, né? E essa questão de falarmos de um número absoluto, ela pode ser perigosa, porque nós temos muitas vezes padrões muito diferentes. Então, nós temos dentro de um relacionamento, às vezes, alguém que corresponde a 80% da renda e o outro que corresponde a 20% da renda. Então, quando tem uma dissolução, pode ser que esse que tem aqui um ganho muito mais expressivo, que ao invés do padrão de vida dele ser reduzido, que ele passe a ser ampliado, que ele tenha muito mais poder aquisitivo, porque ele deixa de ter alguns compromissos que ele tinha enquanto família. E que o outro, que ganha muito menos, ele possa estar acostumado com o padrão de vida que vinha da relação e que ele não tenha mais condições de manter a partir dali. E aí existem, né, as famílias que se rompem sem que tenha filhos, e isso pode ser aqui, né, um baque muito forte para essa pessoa que tem uma renda muito menor e ela precisará se acostumar com essa nova realidade. E o que eu percebo ao longo desses 30 anos, que esse é um fator que faz com que muitas pessoas adiem essa separação e esgarcem aqui ao máximo possível esse tecido para que ela não aconteça, porque elas têm muito medo dessa nova realidade financeira. E existem aqui os casais com filhos, que aí é muito importante essa discussão de uma forma mais ampla para essa recomposição do orçamento, entendendo essas diferenças, para que não haja um sofrimento efetivo aqui, né, para os filhos, frutos dessa união. Entendi, entendi. O número absoluto realmente. A gente no direito costuma pensar que se tinha alguém que vai precisar de ajuda, e se alguém que recebe mais, em algum momento vai precisar ajudar, né? Os tribunais assim decidem. Então, para ele tem uma reduçãozinha, alguma medida, né? Ou para ela, né? É nesse sentido. Exato. É. Que às vezes existem, né? E agora a gente estava tratando um caso bem diferente. A gente hoje tem famílias com novos padrões. Então, a gente tem famílias de casais homoafetivos, a gente tem pessoas, né, mais de um casal dentro da mesma relação. E às vezes até essa discussão, né, quando a gente fala de duas pessoas maiores, duas pessoas capazes, duas pessoas ativas profissionalmente, ainda existe um tabu, né? Que nessa dissolução existe uma ajuda de um para o outro. Então não é muito ainda efetivo isso, né? De que haja aqui realmente um apoio. E por isso que eu penso que é tão importante que haja esse divórcio com respeito, que haja esse entendimento.
que houve aqui uma construção, que houve uma elevação de padrão e que de repente, né, se essa ruptura ela é muito abrupta, é complexo para essa pessoa que houve uma elevação e de repente ela agora precisa viver com esse volume financeiro que é muito menor, ainda que não exista aqui, né, que se for para um litígio, se for para uma discussão, que haja esse entendimento de forma clara, porque haverá um sofrimento muito maior também para esse declínio. E às vezes a gente enfrenta divórcios em que as escovas de dente elas foram unidas, né, na residência daquele que tem maior poder aquisitivo, não houve uma construção patrimonial nesse período e de repente na ruptura se espera que o outro simplesmente puxa, né? Tá no dia de ir embora, olha, pega as suas coisas e tchau. Mas é importante esse respeito para entender que é uma vida que está sendo transformada e que às vezes é preciso um período de transição para que essa pessoa consiga se adaptar novamente a uma nova realidade. Que isso também faz parte do amor, né? Talvez não da paixão, daquela coisa impetuosa, maravilhosa, que deixa a gente aqui, né? Muito mais iluminados, mas faz parte do amor que é essa continuidade de vínculos respeitosos. Sim, é o princípio da solidariedade, né? Permeia a Exato. nossa sociedade, né? É, perfeito. É, ainda sobre o patrimônio, assim, quais são os primeiros passos para a gente fazer, para um casal fazer um planejamento, né, um levantamento patrimonial estratégico, né, além de casa, carro? O que as pessoas, os outros ativos que as pessoas costumam esquecer, que são super importantes para pensar o divórcio, assim, né, o planejamento, né? Fico imaginando que como é que a gente vai pensar para frente, né? Até pensando nesse princípio da solidariedade. Sim. Eu penso que é importante, né, Val, a gente levantar tudo que está ali permeando essa relação. Então, o FGTS, quando eu falo de um assalariado, é importante. Quando eu falo das previdências privadas, que muitas vezes tem a coparticipação do empregador, é um fator importante. Quando eu crio um negócio dentro dessa união e esse negócio é uma empresa, tem um CNPJ, uma personalidade jurídica diferente, ter o um entendimento de qual é aqui o resultado dessa pessoa jurídica, se é uma empresa superavitária, se houve um patrimônio construído dentro dessa pessoa jurídica. Hoje a gente também fala muito dos ativos digitais. Então, muitas vezes a gente tem aqui, né, redes sociais que são monetizadas e que foram construídas ali também e que de repente que representem uma monetização expressiva. A gente hoje tem criptoativos que muitas vezes não estão ainda lá no imposto de renda, né? A gente ainda não consegue verificar essa evolução. É importante que isso seja trazido. É importante que a gente pense nos direitos autorais. Então, se eu sou uma pessoa que tem uma produção intelectual, uma produção artística, e isso foi feito nesse período, né? Qual foi aqui o crescimento disso? E outro ponto que eu penso que é muito importante também é esse marco do início do casamento, do relacionamento, da união, o que já existia ali. E é importante que isso também seja levantado. Quanto que eu tinha antes, quais eram as minhas finanças antes, para que a gente consiga efetivamente chegar num número aqui importante para chegarmos, né, nessa dissolução patrimonial, nessa divisão dos bens. E a partir daí, eu também penso que seja muito relevante que o casal consiga listar todos aqueles compromissos assumidos ou compromissos que sejam importantes para o estilo de vida, porque é comum também que a gente compartilhe muita coisa, né? Então, por exemplo, eu me lembro que no meu divórcio foi traumatizante para mim, porque eu tinha um e-mail que era um e-mail do UOL, que era um e-mail pago e que é tanta coisa que muda na sua vida que eu não tinha me atentado para aquele fator que não era algo que eu pagava e que simplesmente do dia para a noite o e-mail foi cortado. Era o e-mail que eu me comunicava com as pessoas, que eu já tinha há muitos anos. Não existia a possibilidade nem de você pagando do UOL restabelecer a sua conta, porque não estava vinculado ao seu CPF, estava vinculado ao CPF de outra pessoa.
Então são detalhes pequenos, mas que geram tanto desgaste na nossa vida que é importante que a gente se prepare para isso, né? E entenda a posição do outro que possa ser afetado com essa medida de simplesmente cancelar, né? E hoje a gente tem streamings, a gente tem aplicativos, de repente, assim, do dia para noite, você fala, puxa, e aí eu não tô falando dos R$ 10 que se gasta pro streaming, é o desgaste, o desrespeito, aquela dorzinha que dá na hora que você chega e vai ligar, não tem mais, foi cortado sem que você fosse avisado. E não tem o teu histórico ali, né? Porque isso tem um valor, né? Minha filha às vezes comenta isso comigo, não, mas ali, naquela conta ali, tá tudo ali, minhas preferências, enfim, o algoritmo. Então, realmente é um ativo, né? Da vida ligado ao lazer, né? E a gente Exato. não. É quase como se a gente tivesse fazer uma faxina mesmo na vida toda, né? Em todos os lugares da nossa vida para pensar como é que eu vou organizar isso agora, né? É muito bacana esse teu. É claro que olhar o passado que a gente tinha, né, e a composição e como vai ser essa partilha, diz respeito também ao regime de bens que o casal escolheu, né? Se ele escolheu um regime de separação de bens, se ele escolheu o regime de separação de bens, mas pensou alguns combinados num acordo antinupcial, né? Também é possível escolher esse regime aqui, especialmente para quem, muitos empresários, eu não sei se você convive também com pessoas assim, ou já passou por isso, ou se já te perguntaram sobre isso, mas eu sempre olho com bons olhos quando você está diante de um casal em que um é empresário, a empresa tem lá, começando lá os seus riscos, de repente, riscos e oportunidades, de repente separar mesmo, eleger o regime de separação de bens, para não se comunicar essas questões e comunicar outras, né? Decidir no pacto antinupcial, né? Para preservar o patrimônio de um e de outro, assim, é se pensar, né? Sempre acho que mas aí a gente está falando de previamente, né? Antes de se divorciar e pensar Sim, na porque escolha do. infelizmente, né, Val, a maioria dos casos que chegam, pelo menos aqui para mim, para falar de finanças, já são casos constituídos. Já. Muitos deles que não houve nenhuma conversa prévia para se estabelecer qual é o regime. Eu vejo muitas pessoas indo no fluxo mesmo, indo no flow, como dizem os jovens, um dia a escova de dente aparece lá, ela chega e até a decisão de, puxa, como será esse orçamento, como que será feita essa divisão, como que isso vai impactar as finanças. E então é muito importante que essa discussão durante o casamento ela também aconteça, porque se eu falo, né, de um regime, por exemplo, de separação total de bens, e eu falo de que haja ali uma divisão de contas igualitária, pode ser que um consiga acumular muito mais que o outro É quando verdade, há, é verdade. né, uma disparidade ali de ganhos. Então, essas questões eu penso que, por meio de projeções, elas precisam ser discutidas em algum momento, porque aí a saída ela pode ser muito mais dolorosa, porque não houve aqui uma visão estratégica de projeção de como isso seria, para Sim, que isso fosse, né, discutido antes e previsto antes, para não haver tanta dor no momento da execução. sim, sim, muito bem pensado, é verdade. A gente tem sempre que se munir de informação para tomar uma decisão prévia, né? E ela também pode ser sempre revista, né? Os regimes podem ser revistos ao longo das relações, né? Também, como advogado, a gente fica pensando só no problema, mas a gente também tem que pensar na expansão, né? Na geração de renda, né? Não nos problemas, Exato. né? E é por Né? isso que é legal, né? Porque de repente, eu tomei uma medida de escolha de um regime para que eu tivesse aqui uma proteção. E as coisas mudaram, os cenários, né, patrimoniais mudam muito, às vezes anualmente, a cada 5 anos, e eu converso com os meus clientes, é impressionante como em um ano tanta coisa acontece e algumas decisões que elas eram ali, não é isso, elas mudam completamente depois de um período. Então, também eu penso que faz parte, né, desse tema divórcio com respeito a gente entender essas mudanças que já aconteceram, entender as mudanças que virão com essa decisão do divórcio e como se pode, em conjunto, trabalhar para que haja mais harmonia no momento da partida, né? E da restituição aqui da vida. Sim, sim. Nossa, muito boa essa conversa, muito boa. Tem uma outra pergunta aqui que fala sobre a guerra financeira, né?
durante o processo de divórcio, a gente sabe que rola uma guerra financeira, né? E aí isso pode acabar destruindo o patrimônio, que são as guerras também que tem que ver muito nos inventários, né? Tem ali um patrimônio, enquanto não se decide, é preciso gerir esse patrimônio, né? Se a gente não conversa sobre isso, esse patrimônio vai se esfacelando, né? Como é que a gente pode proteger, né? Como que o casal pode, enfim, buscar se munir de ideias, mesmo com muita dificuldade de diálogo, tomar algumas decisões para que esse patrimônio siga ali enquanto não se define a partilha, né? Sim, eu penso que é muito importante, né, a gente primeiro tirar o julgamento de cena, porque eu vejo muitas vezes um patrimônio muito grande, decisões relevantes para serem tomadas e as pessoas se apegam às picuinhas. Não, mas por que é que agora você quer continuar indo nessa academia X, Y, Z, se você poderia ir nessa outra? Puxa, mas por que é que você quer manter esse carro? Acho que você deveria pegar outro carro mais barato. Então, eu percebo muitas vezes que existe uma tentativa de interferência e de controle na vida do outro. E é muito importante que a gente consiga ter esse respeito pelas decisões do outro, né? E eu vejo que às vezes chega no momento da gente fazer a partilha, existe até uma preocupação assim, não, mas eu estou preocupada com isso porque eu não quero que você gaste tudo aquilo que foi adquirido. Então, é importante que a gente tenha um entendimento. Puxa, a gente a partir de agora vai seguir caminhos distintos e eu preciso respeitar se aquele volume patrimonial é do outro, o que ele fará a partir daí, né? Então tem muito mesmo uma questão emocional forte que afeta, e por isso que quando a gente fala de equipes multidisciplinares, é importante, porque aí a gente muitas vezes tem o apoio aqui do profissional de saúde mental, que consegue nos ajudar nessas questões. E tantas vezes eu vejo que a discussão é por algo tão pequeno e a gente falando de questões maiores, e parece que essa briga por questões pequenas, elas trazem aqui uma neblina para o ambiente, trazem uma cortina de fumaça para não se discutir efetivamente o que é importante, né? Então é importante a gente olhar os grandes números para essa divisão, e eu penso que quanto mais celeridade se tem nisso, muito mais proveito as duas partes ganham a partir daí, para que o patrimônio não fique ali parado, alvo de disputa e tudo fique estagnado, né? Porque quando a gente fala hoje de gestão de ativos financeiros, nós estamos neste exato momento. Mercado financeiro uma loucura. Ontem foi o dia que a gente olhou aqui, fechamento de bolsa, tudo vermelho, assim, né? Aquela coisa feia, porque nós estamos aqui com uma questão internacional relevante, uma questão dentro, né, do Brasil também relevante, envolvendo aí o Supremo, envolvendo o governo. Então é importante que eu entenda que quando eu fico postergando demais a resolução, eu estou impactando o próprio patrimônio que eu construí. E aí, dentro daquela linha que eu troco horas de vida por trabalho, trabalho por dinheiro, tudo aquilo ali que foi acumulado, que foi amelhado, eu estou falando de muitas horas de vida que eu deixei de fazer, né? De tomar um chá, de fazer um tai chi, de conversar com uma amiga legal, de não fazer nada na minha casa para essa construção. Então é imprescindível que a gente consiga ter esse discernimento e tentar trazer essa lucidez. E por isso que eu penso que a multidisciplinaridade, quando eu consigo trazer pessoas, profissionais que conseguem contribuir numa área que eu já não tenho aqui, né, ação, isso possa ser muito mais efetivo. Isso é perfeito, ouvindo você, porque a gente, como advogado tradicional, né, a gente é convocado a agir em campos que a gente não, né, porque o divórcio ele é multifatorial, enfim, tem a parte emocional, a parte financeira, para falar pelo mínimo, né, e a jurídica, e tradicionalmente o advogado de família acaba se envolvendo em planilhas, né, ou acolhendo emocionalmente, precisa sim compreender para ele se inteirar, né, e também para poder acolher e não ser uma pessoa dura para o cliente, né, do ponto de vista emocional, mas a gente tem uma limitação. E quando você fala sobre isso, eu acho muito, todo o meu trabalho, todo o trabalho que eu faço, que eu inicio, que envolve área de família, eu convoco e apresento, mas nem todo cliente aceita, porque
é um tabu, né? Se É eles um não se porque se eles não se conversavam sobre isso, eles vão ter que se conversar, né? E também é quase como abrir mais um palco para discussão, então é algo sempre um receio, mas às vezes, na minha experiência, em que eles aceitaram, né, e entenderam que a gente tem uma contabilidade mental e que ela é muito distante, né, muitas vezes, do que põe no papel, do levantamento, né? E também se deparam com pessoas como você, com a generosidade, com esse olhar, né? Olha, hora de vida por dinheiro, olha o que você tá perdendo de vida preso nesses pequenos detalhes, né? Que estão exato. preocupados com a segurança, por exemplo. Tem muitas pessoas, no primeiro momento, eu vejo, Luciano, especialmente quando tem essa diferença grande de recebimento, de renda, é aquele que está numa situação mais vulnerável, fica desesperado. E vou pedir um minuto para você que meu robô vai ligar para mim, vai fazer um barulho só um minuto. Desculpa, perdão. Os robôs ajudam a vida. A gente só precisa entender que robô que é esse. Será que é um robô que está fazendo a limpeza para Val enquanto ela está aqui na live? Eu morro de vontade de comprar um assim para o meu escritório, Val. Depois você tem que me dar dicas se isso vale a pena. Ai, meu Deus, isso é de engenhoca, isso veio da pandemia, né? Engenhoca do meu marido. E daí ele, é vida real mesmo, de gente falando. E ele programa para quarta-feira e eu esqueci completamente. Ai, perdão a todos que estão me vendo. Tá tudo certo. Depois você me dá, depois eu vou criar a dica desse robô, se ele Pode, vale a pena mesmo, se ele é bom. pode deixar. E é isso, né? O que fica mais vulnerável, ele se sente ameaçado, ele sente o estilo de vida dele efetivamente ameaçado, ele tem medo de não conseguir honrar com os compromissos financeiros, ele tem medo de efetivamente ter que cortar muitas coisas que são importantes para ele. Então, por isso que eu penso que o primeiro passo é ter um orçamento real elaborado, né? Então são duas coisas. Uma é esse olhar do que ficou para trás e do que vai ter que ser dividido. O segundo olhar é do que será a partir de agora. Porque quando eu faço um orçamento no papel, quando eu olho, puxa, setembro vai ter início. Quais são aqui os meus compromissos financeiros para setembro que eu vou ter de previsão de gastos, de despesas e o que eu tenho de previsão de receita? Fica muito mais fácil para eu conseguir entender qual é o valor que eu efetivamente estou falando e também fica muito mais fácil para se entrar num acordo e para se conversar com o outro a partir dali. Olha, o que eu estou falando aqui são esses gastos. E quando eu trago isso, né, até com esse formato de transparência, de verdade, às vezes a gente tira da sala aquele olhar, não, a pessoa está querendo se aproveitar de mim, ela está querendo um valor absurdo, porque a contabilidade mental, ela realmente nos engana. E muitas vezes a gente acha que a gente está falando de valores muito absurdos e, puxa, isso aqui já está no mínimo para esse recomeço. E aí fica mais fácil, Val, até de ter o entendimento da outra parte, independentemente do que a lei diz, independentemente do que, ao se levar para um juiz, por exemplo, que seria decidido, é muito mais aqui esse olhar respeitoso. Puxa, então pode ser negociada uma transição para que essa outra pessoa ela consiga retomar a vida dela individualmente de uma maneira menos desgastante. Sim. É, eu estou pensando nas experiências que eu tenho tido nos últimos anos, né? E o quão importante é refletir sobre você, essa conversa prévia, ou se preparando ao longo do casamento, né? Falando sobre finanças, como é importante, né? Porque, Exato. porque ele vai aparecer na hora né, de uma negociação, né? Ou Vai. talvez vai aparecer da pior forma num processo, né? Indisponibilizando patrimônio, uma liminar de quebra de sigilo, enfim, tudo aquilo que você não quer mostrar. Não tem nada que seja possível esconder no processo. Né? Salvo se Exato. tiver uma ilicitude, se a gente estiver diante de uma ilicitude, não tem nada que vai ficar embaixo do tapete diante do processo judicial. Então, por que não se munir de uma equipe com pessoas generosas e conversar e entender, né, dos números, né? Exato, e assim, né? Quando não existe essa clareza dos números, o medo ele impera. Então existe um medo da insuficiência por parte de quem está vulnerável e também existe um medo de que seja um valor exorbitante
da parte de quem possui um pouco mais de recursos. Então, isso ajuda a trazer para a mesa uma situação de abertura para se dialogar, né? E eu penso que muitas vezes, quando a entrega ela é feita de forma generosa, quando se mostra esse compromisso de se apurar os números de maneira aberta, transparente, com uma relação baseada na confiança, e eu sei que nem sempre isso é possível, mas quando a gente consegue atingir esse patamar, é muito mais confortável e é muito mais agradável do que a pessoa ter o sigilo dela quebrado. E muitas vezes eu ouço assim, mas bastava ter me pedido. Então vamos trazer isso de forma aberta, às vezes facilita nesse processo, né? Negocial, mas eu penso que isso, de clareza dos números das duas partes, clareza desse novo orçamento que se constrói e do entendimento que às vezes eu realmente terei que adaptar o meu orçamento, ainda que temporariamente, para essa nova fase. E essa ausência de julgamento do que é importante para o outro, até essa validação do que é muito importante para o outro, isso tudo contribui nesse processo respeitoso. Perfeito. Aqui o pessoal tá falando que a gente vai ter que fazer uma outra live sobre robôs. Eu penso que sim, viu? Eu queria falar também, a gente não colocou aqui, mas antes da gente falar sobre impostos, né, eu queria também falar sobre, acho que antes eu ia falar sobre dívidas, porque a gente também tem uma grande parte da população brasileira que está aí envolvida, que tem essa dificuldade com endividamento e tem uma compreensão equivocada de como, né, de como partilhar isso muitas vezes. Há aquele jogo de culpas, né? Essa dívida não é minha, essa dívida é sua, né? Eu não sabia disso, né? No direito a gente precisa pontuar que todo endividamento que contribui para a família, ele, né? Ele comunica, enfim, é dos dois e vem aquelas surpresas, assim. Você foge um pouquinho do nosso script aqui, mas eu queria que você falasse sobre isso também, porque boa parte do nosso público também está vivendo, vive, né, situações dessas, se não vive, conhece pessoas que estão no endividamento, e isso é uma grande questão na hora da partilha da dívida, vamos dizer assim, e que tem uma ligação muito, eu acho que muito clara também com o padrão de vida, né? Exato, Val. O que eu percebo que hoje nós temos dois grandes problemas na nossa sociedade. Um deles são as bets, que isso é um câncer, e o segundo deles é o endividamento. E quando eu falo de endividamento, nós estamos vivendo uma fase que a margem dos empréstimos consignados elas aumentaram, tanto para quem é beneficiário do INSS quanto para quem é funcionário, né, registrado ali, CLT. Então, isso possibilitou que as pessoas se endividassem mais. Os números, eles são assustadores. De cada 100 pessoas, 80 estão endividadas. As mulheres são as que mais se endividam. Então, de cada 5 mulheres, né, 4 estão endividadas. E muitas vezes existe essa displicência no lidar com o dinheiro durante a relação, de não se entender e de não se perguntar se o outro consegue suportar aquele padrão de vida que está sendo proposto. Então, eu já peguei muitos casos aqui de falta de coragem de um dos cônjuges de dizer, puxa, eu não consigo manter isso. Esse padrão de vida que a nossa família tem, ele não está dentro daquilo que eu consigo trazer de receita. E precisamos juntos encontrar uma forma disso se reduzir. Então, falta essa conversa e a hora que se vai avaliar qual é aqui, né, o patamar da dívida, no momento que a Selic no Brasil, que é a nossa taxa de juros, está em 15% ao ano, ou seja, o custo do dinheiro ele subiu. E quando eu falo de uma taxa de um cartão de crédito que bate os 450% ao ano, né? Ou seja, a cada real que eu começo devendo em janeiro, se eu não pagar do rotativo, equivale a R$ 450 no próximo ano. Esse entendimento, essa conversa prévia, eu penso que poderiam evitar de soluções, de uniões que muitas acontecem por conta da questão financeira, por essa falta de discussão, né? Então eu vejo que existe um problema de quem se endivida de não ter coragem
de perguntar e de falar, olha, não dá, não temos condições para isso. A gente não consegue comer naquele restaurante badalado esse final de semana. Vamos juntos aqui fazer um prato em casa mesmo. E é isso. E existe também um problema do outro que não se importa em saber qual que é o padrão. Ele só vê o dinheiro entrando e ele não quer saber muito, né, de onde veio e qual foi o esforço para aquilo ali. Então, essa transparência e esse diálogo, eles são importantes, porque na hora de fazer o rachucho, né? Na hora de dividir, vai entrar o que é bom, os ônus, os bônus e vem os ônus. Ah, então qual é o endividamento que nós tivemos juntos? E sempre que essa hora é discutida, isso traz divergências aqui. Eu não sei aí no escritório de vocês, né? A grande maioria de advogados, aqui que eu falo de finanças, quando eu sento aqui nessa mesa e toco nesse assunto, esse é um dilema, porque sempre existe aquilo, ah, mas eu não sabia, ah, eu não tinha essa informação, foi essa pessoa que fez isso, fez aquilo. Mas a gente precisa ter muitas vezes aquela clareza, puxa, esse padrão, a pessoa ganha 10 mil por mês, esse padrão está coerente, o padrão de gastos que às vezes eu estou impondo enquanto cônjuge, enquanto família, é coerente com aquela renda? Ou eu também precisaria rever isso dentro da minha casa? É Isso, eu sei que aquela... é duro. É duro, porque no fim do dia é no sentido de precisa casar para se separar, né? Porque vai precisar falar, vai precisar falar daquilo que não se falava no casamento, né? Se escolhe a via do consenso, né? Uma via colaborativa e para poder dialogar, porque senão vai dialogar no processo e vai receber a imposição de uma decisão, né? Não vai ter lugar de fala, enfim, né, a não ser na audiência, numa audiência específica, se tiver essa audiência, você vai receber uma decisão imposta, olha só, tem essa dívida e a dívida dos dois e sinto muito, né? É, Mas se não, se a gente consegue um ambiente colaborativo, um ambiente de negociação, com uma profissional como você, né, um advogado colaborativo, um profissional da saúde mental que pode auxiliar nessa conversa, às vezes a questão financeira é um impeditivo para ter um time desse, mas às vezes é possível, né, um ou outro atendimento pontual, não um programa muito extenso, para que as pessoas tenham espaço para dialogar, né, para poder ouvir o outro dizer, olha, mas você imaginava o quê? Eu já ouvi no meu escritório, né, você imaginava o quê, né, com aquele padrão de vida, né? Ah, mas eu não tenho que imaginar, você tinha que ter me falado, eu espero que se você está pagando é porque você tem. E eu ouvi muito isso já, né? Então, é um jogo de culpas, de acusações, até isso assentar e as pessoas entenderem a sua participação no lugar, no buraco onde chegaram, né? Ou, exato. né? A participação do casal ou da família, que por ação ou omissão chegou nesse lugar, né? Exato, e é importante, né, o Caco aqui contribuindo, o Caco, grande profissional de finanças CFP, que a comunicação é fundamental. E eu penso que também quando eu falo, né, de um olhar de futuro, de reconstrução, e até com esse local de fala que, como eu compartilhei no começo, eu estou no meu segundo casamento, também é um processo de evolução pessoal. Então, como que eu posso aprender com os meus erros para que eu não repita isso de novo? Porque se eu saio de uma relação assim e eu sigo sem querer dialogar, sem trazer essa transparência, sem ter o protagonismo de assumir efetivamente qual é a minha participação nisso, eu vou incorrer no mesmo erro no próximo e no outro e no outro e no outro, porque eu não vou ter aprendido nada com isso, né? E finanças é sobre isso. É essa questão de falarmos aqui de forma aberta. A gente está com a Dani aqui, Val, perguntando sobre essa questão da lei, né? Se é de sempre ou de alguma mudança recente dessa comunicação das dívidas no divórcio. É, Essa é para você. Dani, se a gente está falando de dívidas que revertem para a família, né, se são que a família teve proveito, né, elas se comunicam. Salvo se eu aí estiver cometendo, salvo o melhor juízo, como dizem os advogados, né, posso me aprofundar, mas assim, de pronto eu te digo que sim, né, não é que é uma lei recente, já existe há muito tempo, né. Claro que se o regime é de separação de bens, né, se o endividamento é de outra ordem, se isso não reverte para a família, sim. Mas, em regra,
comunica se teve proveito, né? Se aquilo aproveitou a família, né? E uma prática que o mercado financeiro vem adotando já há algum tempo para as contrações de dívidas maiores, mesmo quando eu falo de pessoa jurídica, que existe o aval ali do dono da empresa, tem sido chamado, ou dona da empresa, tem sido chamado cônjuge para que assine solidariamente, para que não haja essa justificativa de que eu não sabia. Então é legal que hoje também existe aqui dentro do próprio mercado financeiro, se é chamado para que assim se assine em conjunto. E eu já tive casos aqui, eu tive um caso muito crítico de um casal que ele tinha 3 filhos, o filho menor muito pequenininho, era bebê de colo, assim, 4 meses. E quando eu vi a situação, eu falei, olha, não dá pra gente continuar essa conversa sem que a sua esposa esteja na mesa. E foi uma reunião muito forte, impactante para mim, porque o filho ele ficou mamando o tempo todo, e a hora que ela viu a situação, ela chorou demais, porque ela não tinha noção, ele não tinha coragem de chegar em casa e dizer que não tinha o dinheiro para honrar com aqueles compromissos para a vida deles, e ele começou a sangrar a empresa e contrair empréstimo na pessoa jurídica, mas tudo era revertido para a família. Mas o lado bom, né, é que em 6 meses, a partir do momento que ela veio para a mesa, que ela teve ciência da situação e que os dois uniram esforços, a situação ela foi revertida rapidamente. Porque aí também o padrão de vida ele deixa de ser imposto. Ah, não é porque a minha esposa não está deixando que eu não estou gastando. Não é porque o meu marido, não é porque o meu companheiro ou minha companheira de uma situação. Não, é uma decisão conjunta de qual vai ser o padrão de vida, né, que eu vou assumir a partir daqui. E eu penso que no divórcio também é importante esse protagonismo. Ah, ok, a gente veio até aqui, deu certo até aqui, a partir daqui não dá mais. Qual é o padrão de vida que eu quero ter a partir de agora e como eu vou projetar isso para não tomar um susto ali na frente e ser pego de surpresa. Sim. Imagina o peso que alívio que é para uma pessoa poder partilhar e tomar decisão conjunta, né, para a vida. O que sai das costas, né? Porque a gente, olhando as questões de gênero, a gente tem isso, né? A gente tem a mulher ainda, né, ainda sofrendo por uma questão social, de um lugar em que gera menos renda, ou recebe menos, ou decide, né? Existe um movimento de mulheres que decidem não trabalhar e ficar em casa cuidando dos filhos ainda hoje. Por opção, por escolha, e isso, enfim, tem um efeito no futuro, na vida, né? Mas também existe um lado social para o homem que pesa no sentido de tomar as decisões e não conseguir dar conta, e se endividar e não conseguir falar. Muitos infartam, né? Então é muito pesado, né? É quase mais uma nova entidade, mais uma entidade ali que está, mais uma pessoa no casamento, né? As dívidas, né? Uma terceira pessoa. Também existe, Val, por mais que a gente não dê visibilidade a isso, existem os gastos invisíveis das mulheres. Porque aqui a gente tem várias mulheres aqui com a gente. Eu sei que você tem as suas filhas lindas, agora tem as netas, né? Mas, por exemplo, na família, qual que é o habitual? Quem que compra o lanche para a escola? Quem que compra a roupa quando a criança espichou? Quem que compra os presentes que vão para os infinitos aniversários? Aqui tem filhos aqui, né? Em casa nós temos 2 no conjunto e são aniversários infinitos para se levar uma lembrancinha. Quem que gasta com tudo isso? A decoração da casa, aquele jogo de pratos para mesa posta lindo. De onde sai esse dinheiro? E normalmente isso vem da receita da mulher. E aí muitas vezes eu ouço assim, mas é porque ela gasta muito. E aí quando a gente fala, quando a gente traz isso à luz, mas espera aí, quem está pagando tudo isso? Existe ali uma conta que não é feita e que não é trazida de gastos invisíveis e que pesam no orçamento. E que às vezes também não existe um compartilhamento desses gastos, né? E um acordo para que isso aconteça, e é importante que isso também seja trazido. Então, também quando nós falamos de fazer um orçamento, a gente tem que ter uma honestidade, sobretudo com a gente mesmo. Eu tenho que ter essa honestidade. Olha, eu faço as unhas todas as semanas há 30 anos. A probabilidade de eu parar de fazer isso a partir de agora
ela é muito baixa. Então eu preciso considerar isso no meu orçamento, né? Eu tenho que ter essa honestidade, essa fidelidade e esse compromisso em trazer a verdade de uma forma aberta, porque senão também existe um orçamento fictício que não é aderente com a realidade, e aí eu ouço assim, puxa, mas aí não dá certo. Sim, porque eu não coloquei efetivamente tudo que deveria estar ali. A gente fica nessa ilusão de que vai poder reduzir e se olhar para trás, né, no nosso histórico, não vai reduzir, né? E aí Exato. fica nessa ficção. E eu vejo até no estabelecimento de pensão alimentícia que isso também precisa ser trazido, porque muitas vezes se decide que vai se estudar numa escola do padrão X. Legal, mas nessa escola do padrão X, quais são os outros gastos inerentes a essa decisão? Porque o seu filho está lá convivendo com aquelas pessoas que você escolheu ou em conjunto escolheram que convivesse, e se olhou o valor da mensalidade da escola, se olhou o valor do uniforme e do material didático, mas para por aí? Não para por aí. Tem outras questões importantes que precisam ser trazidas. Ou a gente espera que a criança vá para a escola, tem aula no período da tarde e ela não almoce, né? Ou que vá todo mundo ali almoçar naquele restaurante X. E qual é a ideia? Essa pessoa vai fazer como, né? Qual que é a ideia criativa para que não haja esse gasto? Adolescentes, às vezes, né? Perfeito. Você sabe que você falou dos gastos invisíveis? Eu vejo muito isso, assim, né? Tanto no escritório como na minha vida com colegas, né? A escolha da mulher fazer o pagamento das coisas que desaparecem, né? Eu vou pagar a diarista, eu vou pagar o condomínio, O vou robô. pagar o robô, né? Eu vou pagar, enfim, a luz, a água, as coisas que desaparecem, né? E enquanto isso, o parceiro, o companheiro ou a companheira, pode ser, mas eu tô falando das mulheres porque é uma coisa comum que eu vejo, e vejo no escritório, compra, paga a prestação da casa, adquire o carro, economiza para comprar um novo terreno. E na hora da divisão vem aquele argumento no sentido, não, mas isso foi eu que contribuí, né? Sozinho. Eu fiz sozinho, né? E quão difícil né, demonstrar isso, né? E a ficha que cai na mulher quando ela vê que o dinheiro foi para o consumo, né? Que foi consumido, né? Não só ela foi consumida, como Integralmente. Hã? Integralmente, porque também enquanto, né, não existe ali uma preocupação muitas vezes de onde veio aquele dinheiro para esses grandes gastos, também não existe da outra parte aquele olhar, né? Chegou, tá aquela mesa posta linda, os amigos reunidos, comprou seus cobres e bebes, tudo muito legal, mas e aí, o dinheiro para este evento veio de onde? E eu vejo às vezes nos orçamentos que essas despesas são maiores do que as despesas, por exemplo, do supermercado. Então, o casal que costuma receber amigos e faz, né, esse tipo de recepção em casa, às vezes o gasto com um jantar assim ou com dois são maiores do que as despesas que tem para bancar a casa no mês. Então é essa transparência que é preciso trazer. Léo, Caco e a Dani estão falando aqui exatamente isso. Para a criança ir no cinema, para a pessoa ir no cinema, 80, 90 reais. Ah, legal, mas eu só vou dar o dinheiro do ingresso, só isso? Ela precisa ir, ela precisa voltar, vai sentir aquele cheiro de pipoca, mexendo com o estômago. Eu deixo ela olhando, né? Em aberto, é assim? Pois é, pois é, pois é. São tantas questões, né? Estamos em 8h52. Bom, eu queria te perguntar, fazer uma pergunta do depois, né? A gente vou abreviar um pouquinho aqui, né? Acho que dos investimentos também. Talvez é importante se você puder falar o erro grande que as pessoas têm na questão dos investimentos, né? De tentar liquidá-lo, fazer uma portabilidade, pensar um pouquinho nisso, né? Qual o Sim, previdência, investimento em conjunto. Tá em conjunto. O que a gente vai fazer, né? Se você é, sim. Eu vejo esse erro é muito comum de tentar liquidar para dividir o líquido, sendo que numa ação de dissolução você não precisa fazer essa liquidação. Você pode efetivamente fazer uma portabilidade, fazer essa divisão de forma que não se liquide, que não se pague imposto de renda e que se divida a titularidade desses investimentos. Então, isso é muito importante, Val,
O mesmo vale quando a gente fala de sucessão e de recebimento de heranças. Então, por exemplo, ações, tesouro direto, previdência, dá para a gente fazer isso, de fazer essa divisão. Às vezes isso está na conta de um só, de uma única titularidade. Às vezes essa titularidade já é conjunta e precisa ser, né, explitada, a gente precisa tirar o segundo titular e abrir uma nova conta. Então isso é possível. E esse conhecimento faz com que haja um ganho financeiro muito grande para ambas as partes. E isso a gente garante a felicidade ali da pessoa de uma maneira, ela fica mais feliz do que se ela tiver que fazer essa cisão, né? E eu percebo que muitos desconhecem isso e acabam optando pelo caminho mais simples de liquidar e fazer uma Exato. transferência financeira do saldo. Olha, eu mesma não conhecia, Luciana. Para mim é super novo. É bom saber disso, porque já vivi as situações lá, então divide e aí tem, né, paga imposto. Enfim, tem uma perda ali, né? Existe uma Financeira. perda, porque assim, quando eu falo de investimentos de longo prazo, Val, especialmente, por exemplo, previdência, né, que eu tenho um regime tributário que a alíquota começa em 35%, dependendo aqui do momento em que esse investimento está, eu posso ter uma alíquota muito pesada para que isso seja feito sem necessidade. Ah, quando eu falo, por exemplo, de ações, e eu vejo que tem casais que fazem isso, né? Vão comprando ações ao longo do tempo, com o objetivo que a gente chama no mercado de swing trade, que eu compro, deixo valorizar e depois vendo. Se eu me antecipo também faço a venda, eu vou ter que pagar o imposto de renda do ganho de capital, eu vou pagar a corretagem de saída, e se o outro quiser recompor as posições, vai ter que pagar a corretagem de novo, sem necessidade. Então, isso representa um ganho expressivo. Olha aí, olha aí. Para quem vai ver essa live no futuro, guarda aí, gente. Isso é importante para, né? E caminhando para falar, enfim, né? Depois do divórcio, né? Estamos aqui, falta 5 minutos, talvez a gente passe um pouquinho. Acho que o Instagram não vai nos derrubar, porque eu vi mais lives mais extensas. Depois que o divórcio é finalizado, começa aquela nova fase, né? Qual que é a sua principal dica para reestruturação financeira das pessoas, né? E reorganizar o orçamento, né? E dos objetivos patrimoniais de forma individual mesmo. O que você daria como dica, assim? Seguir um trabalho com um profissional de saúde não, perdão, profissional das áreas das finanças, enfim, como que você monitorar? É muito importante assim, para as pessoas não caírem no mesmo lugar, né, Luciana? Exato, eu penso, Val, que esse entendimento das leis, esse entendimento de que existe uma escolha no momento de uma nova união e que eu escolho qual é o regime que eu quero fazer, que esses acertos que são financeiros, esses combinados, eles são imprescindíveis antes de eu iniciar uma nova união. E aí, né, você falou do profissional de saúde, eu penso que é fundamental. Então, quando eu falo de resolução de conflitos, eu já trago aqui claramente os ganhos de ter uma equipe colaborativa do profissional de saúde, o advogado e o profissional de finanças. Eu penso que esse ganho já está muito claro, talvez para todos que estejam aqui com a gente. Mas existe um outro ganho que é muito maior se isso for feito de maneira preditiva, né? Puxa, então como esses profissionais podem me ajudar nesse novo contexto de reconstrução da minha nova vida? E quais são aqui os pontos que eu fracassei no relacionamento anterior que eu gostaria agora de, com outra visão, fazer de forma diferente? O outro ponto importante, eu penso que é o respeito para a história que o outro já traz de uma relação anterior. Então, existe uma probabilidade mais alta, à medida que a gente caminha na linha do tempo, de você ter encontro com pessoas que já têm, por exemplo, filhos. Então é muito assim legal eu ter esse entendimento, esse respeito por aquilo que já foi construído e pelo que é importante para o outro. E de não tentar trazer, né, essa imposição de vontades, essa vida mais dura de querer que a sua vontade ela prevaleça, porque o outro vem com uma história de como estava habituado, da escolha, né, da educação, por exemplo, desses jovens, dessas crianças, desses adolescentes. Eles já têm uma trajetória e entender essa trajetória é muito importante.
E entender que às vezes existe ali, né? Eu vejo que as brigas muitas vezes são, as discussões são em torno de coisas muito duras, e eu vejo que se houvesse um pouco mais de carinho, um pouco mais de amor de ambas as partes, com aquela finalidade do bem comum dessas pessoas, tudo seria mais fácil. Então vão ter momentos que talvez o valor seja ajustado para baixo, de mais austeridade e tudo mais. E vão ter outros momentos que outros esforços terão que ser feitos, e muitas vezes, inclusive, por pessoas que chegaram nesse núcleo, né? Nesse núcleo familiar. Ah, eu venho de uma primeira relação sem filhos biológicos e eu me casei com o Fernando e vieram Júlia e Fernanda, né? E dentro da nossa família existe uma importância muito ampla nesse compartilhamento da educação, que é como uma família que tem filhos biológicos. Hoje, se a gente olhar as nossas top 3 prioridades, elas estão na primeira prioridade, que é para que se formem, que se consiga ter uma vida plena, uma vida independente. Então, isso é respeito, isso é amor, isso é carinho. E às vezes a gente não está falando só de dinheiro, né? Ah, não, não vou fazer isso porque isso aqui custa. Não, peraí, do que é que eu estou falando efetivamente? Qual o efeito disso que eu estou trazendo para a cena? Ai, que lindo, que bom jeito de caminhar para essa live, de finalizar, de pensar o afeto e o dinheiro, né? Pensar essa ligação e ter uma relação menos dura com isso e aberta, né? Acho que a sociedade ia ser tão mais leve, ou pelo menos tão mais, enfim, próspera, né? No sentido de, falando já que o assunto é financeiro, mais próspera se olhasse, né, para as questões financeiras dessa forma. Estou muito feliz dessa conversa contigo. O Val, só para a gente fechar, outro dia uma cliente me falou uma coisa muito legal. Ela definiu como as coisas aconteciam na família dela, que é mosaico, que é reconstruída, e ela me disse assim: por aqui a gente faz assim, quem pode fazer faz e quem pode pagar paga. Então esse também é um pensamento que ele vai fora dessa linha cartesiana, né, de tudo muito controlado, tudo muito ali, que pode parecer até incoerente quando vem aqui da fala de alguém que trabalha com finanças há tanto tempo, mas eu vejo que é uma mudança de mentalidade e que isso traz a relação para um outro patamar e que faz com que a gente realmente tenha o respeito e o amor imperando. Quem pode fazer, faz, quem pode pagar, paga. Perfeito, nossa, uma frase. Vou anotar, anotada essa frase aqui já. Que bom! Luciana, muito obrigada. Para finalizar, o que você deixaria assim de frase de esperança, né, para quem está se divorciando, de esperança mesmo, né, uma questão positiva, da onde você fala, né, do teu lugar de uma profissionalidade de finanças, para as pessoas que estão decidindo se divorciar, estão passando por um processo de divórcio, estão ali, enfim, nesse mar de dúvidas, especialmente por conta das questões financeiras, né? O que você poderia deixar de mensagem? Que a vida ela não é triste, Val. A vida ela tem momentos tristes, mas eles realmente passam. E por mais que nós estejamos muitas vezes navegando numa estrada de muita neblina, é como se estivéssemos dirigindo, a gente às vezes não consegue enxergar o que tem no horizonte, a gente enxerga um palmo diante do nariz, mas a estrada ela continua lá, essa neblina ela vai se dissipar e outros momentos surgirão, a vida ela segue. Eu tenho aqui, né, muita esperança no coração. Eu realmente acredito que quando a gente trata desses temas importantes, a gente abre espaço para o que realmente importa na vida, porque o mais importante da vida não é pagar os boletos e fazer regime, né? A gente tem várias outras coisas que são mais importantes que isso, e quando eu consigo usar as finanças para que efetivamente eu consiga ter essa construção mais efetiva, é um caminho para mais equilíbrio, para mais felicidade, que é o momento que chegará. A vida presta, Sandra, é isso. A vida é bonita, a vida faz sentido e existe muita gente boa nesse mundo e que as conexões aconteçam com essas pessoas. Ai, que linda mensagem. A vida é bonita, a vida presta, só são momentos de tristeza, né?
É só, e ele vai passar, né? E vem algo muito legal ali logo pela frente. Que bom. Ai, que jeito bom de terminar essa live. Te agradeço muito, Luciana, né? Agradeço a todos que nos assistiram aqui, pelas mensagens, para quem vai nos assistir, né? Pelas mensagens de que as lives estão fantásticas. Continuem seguindo a semana e o perfil também, né? A semana vai até sexta-feira. Tem muita live boa aí. A agenda está toda disponível aqui para vocês, tá? Sexta-feira é a última live à noite. A gente vai falar sobre luto e recomeço, também com mensagens boas, assim espero. Enfim, obrigada, Lu. Muito obrigada, tá? Eu que Um agradeço. grande Um beijo abraço. muito grande. Beijo Tchau, grande. tchau. Tchau, tchau.